Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Ótimo, vamos começar a nossa aula de hoje? Muito bem. Então, hoje, antes de irmos para a nossa aula, que vai ser sobre multiplicação de frações, e vocês vão ver que é muito fácil resolver a multiplicação de frações, eu gostaria só de enfatizar um pouco mais aquela maneira de encontrar o MMC pelo método de fatoração, tá? Com os números primos, tá bom? Então, abra o material de vocês aí na página 127 e depois nós vamos para a página 130 trabalharmos a multiplicação com frações, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Estou esperando vocês pegarem o material de vocês. Caso não estejam com ele, pausa o nosso vídeo e pega lá que eu estou esperando, tá bom? Então, a nossa página é essa daqui, é 127, tá bom? Deixa eu só subir aqui um pouquinho para vocês verem que não tem mais como subir, é 127 mesmo, tá bom? No livro de vocês. Então, essa aqui, ó, é outro modo de somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Então, aquele método, por exemplo, vamos supor que eu vou somar duas frações e que seus denominadores sejam 5 e 10. Então, nós teríamos que encontrar o MMC, né? Os múltiplos de 5, depois os múltiplos de 10, veríamos quais eram os múltiplos comuns e depois veríamos quem era o menor, não é isso? Então, por esse outro método, só para melhorar, né, e reforçar mais esse conteúdo, vocês vão ver aqui, ó. Leiam esse texto aqui bem direitinho que ele está explicando. Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o número 5, aí separa com a vírgula e o número 10. Passa o traço vertical, tá vendo? E aqui do lado direito a gente só vai trabalhar com os números primos. Lembra que o primeiro número primo é o 2. Então, se um dos dois números que eu vou dividir já for divisível por 2, então eu já começo com o 2. Nesse caso, 5 não é, mas o 10 é, tá vendo? Então, eu comecei. Como 5 não é divisível por 2, porque ele não é múltiplo de 2, não é isso? Então, a gente repete. E aí, eu divido 10 por 2, 5, ok? Aí, eu vou observar agora o que eu fiquei. Será que eu ainda posso dividir por 2? Se você se lembrar que o número 5, ele é primo, ele só é divisível por ele mesmo, não é isso? Pronto, então eu não vou mais poder dividir por 2. Aí, quem é o próximo número primo? O 3. Será que eu posso dividir 5 por 3? 5 é divisível por 3? Também não, porque como ele é primo, ele só é divisível por ele mesmo. Então, o que acontece? A gente vai colocar agora o 5. Aí, eu vou dividir cada um por ele. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E aí, para achar o MMC, é só multiplicar. 2 vezes 5, 10. Então, o MMC entre 5 e 10 é o próprio 10, tá bom? Aí, a gente tem outro exemplo aqui para vocês verem. Achando o MMC entre 3 e 4, para saber quem é o MMC entre 3 e 4. Então, se fosse daquele outro método, eu faria a lista dos múltiplos de 3, os múltiplos de 4, veríamos quem é comum aos dois e veria quem era o menor. Agora, dessa outra forma, eu coloquei o 3, separei com vírgula e o 4, passei o traço. E aí eu começo, quem é o primeiro número primo? O 2. 3 não é divisível por 2, mas o 4 é. Então, eu já coloquei o 2 aqui, ó. Aí, eu repito o 3, que eu não vou dividir agora, e vou dividir o 4 por 2, que dá 2, certo? Aí, parou? Ainda não. Eu vou continuar. E aí, eu ainda tenho o 2 que dá para dividir por 2, então eu não mudo, tá vendo? Eu continuo com o 2 ainda. Aí, o 3 não é divisível por 2, eu repito. 2 dividido por 2, 1. Será que eu ainda posso continuar com 2? Não, por quê? Porque 3 não é mais divisível por 2 e nem 1. Então, só vai ser por quem agora? Pelo 3. 3 dividido por 3, 1. E o 1 que não é mais, a gente repete. Quando eu chego em tudo 1, acabou, não é isso? E aí,
Para achar o MMC é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Dessa forma, o MMC entre 3 e 4 seria o número 12, certo? Só para reforçar um pouquinho. Agora, a gente vai para a nossa página. Lá no nosso encontro do Zoom, nós vamos trabalhar essas frações que temos aí para encontrar, tá bom? Não se preocupe, não. Eu vou só explicar o novo conteúdo para a gente, ó. Esses exercícios aqui a gente vai fazer todos eles lá no Zoom, tá bom? A gente vai fazendo junto, né? Isso como a gente tem feito nas aulas anteriores. E agora a gente vai para a multiplicação de frações. E vocês vão perceber que é muito fácil mesmo multiplicar frações. Então, olha só, multiplicar uma fração por um número, considerando o que nós já estudamos, não é complicado. Por exemplo, quando eu tenho 5 vezes 3 quintos, o que é que isso significa? Você lembra que uma multiplicação é uma adição de parcelas iguais? Pois é, a mesma coisa que eu ter 3 quintos 5 vezes. Aí veja aqui no desenho como é que fica. Ó, 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos, 3 quintos. 5 vezes, não é isso? Então, dá um total de quanto? É como elas não estão com o mesmo denominador, então a gente repete o denominador e soma os numeradores, que no caso dá 15. Eu coloquei até outro exemplo aqui para vocês, certo? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês verem melhor. Pronto, eu peguei esse exemplo aqui que está lá nos exercícios do livro de vocês. Eu quero multiplicar 2 vezes 6, 6 sétimos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar a fração 6 sétimos e somar 2 vezes. 6 sétimos mais 6 sétimos. Aí elas não estão com o mesmo denominador. Repete o denominador e soma os numeradores. 6 mais 6, 12. Então, meus amores, mas também existe outra forma. Quando eu vou multiplicar um número natural por uma fração, em vez de eu estar perdendo tempo fazendo essa soma, eu posso imaginar que aqui eu tenho um denominador 1, certo? Em matemática, quando a gente está trabalhando com frações que o número ele é inteiro, é porque o denominador dele é 1, certo? Vocês vão gravar isso na cabeça de vocês. E aí, ó, a regra da multiplicação de frações é muito fácil. É só você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, dessa forma, eu vou ter o quê? 2 vezes 6, 12. E 1 vezes 7, 7, que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar, tá? E aí, eu tenho 12 sétimos também, tá vendo? Igualzinho aqui, quando eu somei. Não é fácil? E aí, vocês vão ver agora no livro a regra e outros exemplos para vocês melhorarem aí o entendimento. Ó, esse quadrinho que tem aí nos exercícios é para vocês podem somar a fração, a quantidade de vezes que está aqui, ou, como eu falei para vocês, imagine que aqui tem 1, e aí é só você multiplicar 2 vezes 6, 12, 1 vezes 7, 7, também chega ao resultado mais rápido, certo? Olha aqui, ó, 7 vezes 3, 21, e aqui é como se fosse 1, 1 vezes 4, 4. Não é fácil dessa forma? Muito bem. Agora, nós vamos para multiplicar uma fração por outra, certo? Esses exercícios aqui estão muito fáceis. Então, olha só, eu vou ler o texto para que vocês compreendam bem direitinho. E é importante vocês entenderem, tá? Principalmente para os anos seguintes nas séries que vocês vão estudar. Multiplicação de uma fração por outra. Considere a seguinte situação problema. O quinto ano B tem 24 alunos. Metade deles participará de uma peça de teatro. E 2/3 dessa metade ficaram responsáveis por montar o cenário. Que parte dos alunos da turma ficou responsável pelo cenário? Então, veja só, um meio de 24, a turma toda não tinha 24, então que é o total, é o inteiro, como se fosse o inteiro. E a metade é como se eu pegasse o inteiro, dividisse em duas partes e considerasse uma. Então, a metade de 24, 12. Logo, a metade de 24, 12. Desses 12, tá? 2/3 montarão o cenário. Aí, o que é que a gente vai fazer?
calcular 2/3 de 12 alunos, tá bom? Então, veja aí o desenho, tá? Nós temos aqui ó, os 12 alunos e vamos ver quantos alunos. Aí, 2/3 eu dividi, isso aqui é fração do número, lembra? A gente divide a quantidade não são 2/3, então eu vou pegar os 12 alunos e dividir em 3 partes iguais e vou considerar 2/3. Lembra aquela parte assim que eu falei, aquela regrinha que eu disse que vocês tinham que aprender? Calcular a fração do número, né? Eu quero 2/3 de 12. Aí eu pegaria o quê? 12, dividiria por 3 e multiplicaria por 2, não é isso? Então, fração do número é isso. Então, olha só. Tá aqui, ó, 1/3 da turma, outro terço e outro terço. Dos que são responsáveis, tá bom? Pela peça. Então, veja que 2/3 de 1/2 são 2/6. Não é isso? É como se a gente somasse, tá? Então 2/3 de 1/2 é igual a 2, é como se a gente multiplicasse 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 2, 6. Então, sempre que a gente estiver diante de uma situação, problema, tipo essa que a gente acabou de resolver, a gente vai resolver com uma situação de uma multiplicação de frações, tá bom? E aí, quando você resolve a multiplicação, vocês vão ter exatamente a quantidade de alunos, tá certo? 2/6, tá bom? Aqui, ó. Na multiplicação de frações, aquela regra que eu falei para vocês, ó, é muito fácil, é só multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Por isso que eu dei aquela dica para vocês de quando o número não tiver denominador, a gente colocar 1, porque é só aplicar isso aqui, ó. Vamos resolver isso aqui? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. Não é fácil? Então, meus amores, como é uma atividade muito, muito fácil, vocês vão resolver, tá bom? E muito fácil multiplicar frações mesmo. Só multiplicar um pelo outro, não esqueçam disso. E aí vocês resolvem rapidinho e lá no Zoom a gente faz a nossa socialização de sempre, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.